Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para fazer a correção da nossa atividade de geometria, certo? Que eu passei para vocês na página 168, 169, 170 e 171. Peço a todos que antes de começar a assistir o vídeo, peguem um livro e acompanhem a correção aí, tá? Porque eu só coloquei as questões aqui, os desenhos para a gente analisar. As perguntas você acompanha aí no livro. Então a primeira pergunta tá assim, olha. Represente e classifique os ângulos, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é indicar o ângulo aqui, certo? Se você observar, de acordo com o que você viu na nossa aula, aqui é o vértice. O vértice é o quê? Justamente o ponto onde essas duas semirretas se encontram, certo? E nesse vértice é que o ângulo ele é formado. Então, primeiro eu tenho que fazer a indicação desse ângulo. Então, a gente vai ligar os três pontos aqui, olha. M, O, N. Então, o ângulo aqui, a indicação dele é M, O, N. Como o vértice é o O, eu coloco o chapeuzinho vermelho no O. Classificar esse ângulo aqui, gente. Se você observar aqui, eu tenho um quadradinho com um pontinho no meio. Quando eu tenho esse quadradinho com um pontinho no meio, significa o quê? Que eu estou fazendo uma indicação de um ângulo de 90 graus. Então, de acordo com o ângulo de 90 graus, o que vai acontecer? O ângulo de 90 graus ele é chamado de ângulo reto. Então, você vem aqui e escreve ângulo reto. É a classificação dele. Pronto, respondido. Continuando aqui, na letra B, mesma coisa. Vamos fazer a indicação do ângulo. O vértice é o O. Então, o ângulo ele vai ser P, O, Q. Quem colocou Q, O, P também está certo, tá? Ou seja, eu posso dizer que o ângulo é P, O, Q ou Q, O, P. Desde que o O esteja no meio. Porque o O ele é o vértice. Esqueci de colocar o chapeuzinho aqui, olha. Por que eu coloquei o chapeuzinho? Porque eu estou indicando a abertura desse ângulo. Então esse ângulo aqui, se você observar como ele está mais fechadinho e não tem um quadradinho com pontinho, significa que eu tenho um ângulo agudo. Significa que ele é menor que 90 graus. Então quando eu tenho um ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de um ângulo agudo, certo? Na letra C, eu tenho esse aqui, olha. Esse ângulo aqui. Esse ângulo, ele é o ângulo VOU ou UOV, certo? Como ele está mais aberto, ele passou de 90 graus, mas não chegou a 180. Já que ele passou de 80 graus e não chegou a 180, nós temos um ângulo obtuso. Por que ângulo obtuso? Porque o ângulo obtuso ele é maior que 90 graus e menor que 180. Porque se ele fosse 180 graus, ele seria um ângulo raso ou um ângulo de meia volta. Na questão número 20, ele me deu um relógio, certo? E nesse relógio, ele quer que eu indique na letra A quais são as horas exatas do dia que podemos formar com o ângulo reto. Horas exatas do dia. Então, a hora exata do dia, ou seja, 100 minutos, seria 3 horas, certo? 9 horas, e seria o outro horário, 6 horas. Esses são os 3 horários exatos que vamos ter ângulos de 90 graus. Então, a gente tem 3 horas como resposta, 9 horas como resposta, né? O 6 horas não vai ser porque vai ser 180. Então, 6 horas ele não vai entrar. Então, só essas 2 horas, 3 horas e 9 horas. Ou também a gente pode colocar 15 horas, porque é 3 horas da tarde, e 18
18, 19, 20 e 21 horas, que é 9 horas da noite. Pronto. Essas são as 4 horas que a gente vai dar como resposta. Na letra B, ele está falando assim, olha. E com o ângulo de 180 graus? Com o ângulo de 180 graus é o 6 horas da manhã. E 18 horas, que é 6 horas da tarde. Letra C. Que ângulo os ponteiros formam às 12 horas? No caso, vai estar os dois ponteiros bem juntinhos. Então, não vai ter o vértice. O vértice ele vai estar o quê? Nulo. Então, a gente vai ter um ângulo nulo. Então, quando for 12 horas ou 24 horas, a gente vai ter um ângulo nulo, tá? Observe o ângulo desenhado abaixo e responda. Aqui está o ângulo. Como podemos representá-lo corretamente? Podemos representar ele assim, olha. A, O, B. Então, A, O, B. Certo? Representei esse ângulo. Indique o vértice. O vértice é o vértice O, que é justamente onde o ângulo está sendo formado. Determine os lados. Os lados são as semirretas. No caso, a semirreta OA e a semirreta OB. OA, OB e OA. Como eu estou indicando uma semirreta, vai colocar o tracinho com a setinha em cima. Uma setinha só porque é semirreta, tá? Questão 22. Veja na figura abaixo o trajeto que o jogador fez em uma de suas jogadas. O ângulo alfa é um ângulo agudo, obtuso, raso ou reto? Vamos lá, o ângulo é o alfa, certo? Vou colocar entre parênteses aqui o alfa. Quando se fala de um ângulo alfa, de um ângulo de agudo, ele tem que ser o quê? Menor que 90 graus, certo? Maior que... Quando se fala em um ângulo agudo, ele tem que ser menor que 90 graus, tá certo? Agudo. Menor que 90 graus, certo? Só que ele não pode ser o quê? Não vai chegar a 180. Menor tá certo. Falo de um ângulo agudo, eu tenho um ângulo o quê? Menor que 90 graus. Falei de um ângulo obtuso. Ele vai ser o ângulo obtuso, certo? Ele vai ser maior que 90 graus e menor que 180 graus. Porque se ele for 180 graus, ele vai ser um ângulo raso. E o ângulo raso, ele é igual a 180 graus, certo? E o ângulo reto, ele é igual a 90 graus. Então, nós temos aqui indicação, olha. Na letra A, o ângulo agudo menor que 90 graus. O ângulo obtuso maior que 90 graus e menor que 180 graus. Eu estou escrevendo aqui porque, de repente, essas indicações aqui muita gente não vai entender. E o ângulo raso, ele é igual a 180 graus. Que também pode ser chamado de um ângulo de meia volta. E o ângulo reto, ele é igual a 90 graus. Essas são as classificações dos nossos 4 ângulos que a gente vai mais trabalhar. Então, analisando a figura aqui, gente. Tá vendo esse meio de campo aqui, onde tem essa linha aqui? Se essa linha estivesse com esta semirreta, teríamos um ângulo de 90 graus. Então, para ele ter um ângulo de 90 graus, ele teria que ter isso aqui, olha, pegar isso aqui. Aí teria um ângulo de 90 graus. Mas não é isso. O ângulo alfa é tudo isso aqui, olha.
Se você observar, sendo tudo isso aqui, passou daqui, não passou? Se ele passou daqui, ele vai ser um ângulo obtuso. Então, a alternativa correta, letra B, obtuso. Tá ok? Continuando aí. Questão 23, pessoal, tá assim, olha. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, tendo como referência abaixo, a figura abaixo. Então, nós temos a figura aí, gente. Então, nós vamos utilizar esta figura como referência aqui para poder responder isso aqui. O vértice é o ponto O, ou seja, todos os ângulos, né, tá tendo abertura justamente nesse ponto O, certo? Então, olha só. Primeiro, vamos identificar o ângulo AOB. Vamos identificar o AOB. Se você observar o ângulo AOB, ele está fechadinho, certo? Se ele está um pouquinho fechadinho, significa o quê? Que se ele está um pouco fechado, né, o reto é assim. Se ele está um pouco fechado, significa que ele é menor que 90 graus. Se o ângulo ele é menor que 90 graus, o que vai acontecer? Ele vai ser um ângulo agudo. Então, o ângulo AOB ele é o ângulo agudo. Então, a gente vai procurar o ângulo agudo aqui. Achei ângulo agudo. Certo? Aqui no ângulo reto nós vamos ter duas possíveis respostas, tá? As duas respostas vão estar corretas. Aí vamos lá, o BOC. BOC. Ó, dentro do vértice, ó, não tem o quadradinho com pontinho? Então significa ali que ali eu tenho um ângulo de 90 graus. Ângulo reto aqui em cima e ângulo reto aqui embaixo, certo? Então você pode colocar o ar aqui, o B aqui, quer dizer, o B aqui, ou o B aqui, tanto faz. Né? A resposta é a mesma, certo? Se você colocou o B aqui, tá certo. Se você colocou o B aqui, também tá certo. Aí vamos lá, COD. Vamos lá, COD. Se você observar, o COD ele está completamente, olha, largão, abertão, olha. Se ele está todo aberto, significa que ele passou de 90. Se ele passou de 90, de acordo com a classificação do ângulo, ele vai ser um ângulo obtuso. Então, o C ele é aqui. E sem mais delongas, o que sobrou vai ser o outro ângulo reto. Olha, o AOE. Então, aqui vai ser D. Ou, então, eu posso colocar o D aqui em cima. Se a sua sequência ficou assim, BCAD, tá certo. Se a sua sequência ficou assim, DCA, DCAB, também tá certo. As duas respostas estão corretas, tá? Questão 24. Questão 24 tá falando assim. Foi dado um desafio a Marina a identificação da quantidade de ângulos de cada figura. Como Marina tinha dificuldade, como Marina não tinha entendido direito muito os ângulos, vamos ajudá-la a determinar essa quantidade, certo? Então a gente vai ter que ver quantos vértices eu tenho aqui. O número de vértices vai ser o número de ângulos que a gente vai ter. Então é só ver onde está havendo o encontro, né, desses segmentos aqui, tá? Olha, aqui eu tenho uma aberturazinha aqui, olha, de 90 graus. Aqui outra abertura de 90 graus. Aqui também outra abertura de 90 graus. Ó, aqui eu tenho uma abertura de um ângulo obtuso, certo? Aqui eu tenho mais uma abertura. Aqui eu tenho mais uma abertura. Aqui eu tenho mais uma abertura. Aqui eu tenho mais uma e aqui eu tenho mais uma. Então vamos ver quantos vértices eu tenho aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos de novo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 vértices. Se eu tenho 9 vértices, eu vou ter 9 ângulos.
Ou então também eu poderia fazer o quê? Contar a quantidade de lados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Aí eu teria 9 ângulos. A quantidade de lados sempre vai ser a quantidade de ângulos que você vai ter. O triângulo aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3 lados. Então eu tenho 3 ângulos. Ó, esse e esse. Na C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Então eu vou ter 6 ângulos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Resolvido. Certo? Gente, a questão 25, ele está pedindo para eu poder indicar a medida do ângulo, não a classificação. Não tem como colocar o quê? A medida do ângulo aqui, porque eu teria que utilizar o transferidor no quadro. Então, ó, coloquei uma indicação aqui, olha. Use o transferidor em casa, para poder medir esses ângulos aí, que depois eu dou uma olhada na resposta. Questão 26. Na questão 26, ele está falando assim: como podemos definir uma linha poligonal? Né? No caso aí a gente vai ter que escrever, vai ter que responder. Certo? O que vem ser linha poligonal? A linha poligonal são aquelas linhas que a gente utiliza para poder desenhar o nosso polígono. Já mudamos já de matéria. De ângulos a gente foi para polígonos agora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que escrever a definição, certo? De linhas poligonais, certo? Definição de linhas poligonais. São curvas formadas por segmentos consecutivos e não colineares. Essa é a resposta. Colocar essa resposta, pronto. Respondida a questão 26. Na questão 27, ele está falando assim, olha. Dentre as figuras seguintes, apenas uma é polígono. Identifique. Então vamos lá, vou colocar o livro aqui para a gente identificar qual é polígono, certo? Então o livro está aqui, a questão é essa aqui, olha. A questão é essa. Temos a figura 1. A figura 1 ela não vai ser polígono. Por quê? Porque para ser polígono tem que se ter linhas simples e fechadas. A figura 2 também não vai ser polígono. Por quê? Eu tenho que ter linhas simples, fechadas, só que elas não podem se cruzar. E aqui eu tenho essas duas linhas aqui que se cruzam bem aqui no meio. Então, por causa disso que não vai ser um polígono. A figura 3 vai ser polígono, né? Porque elas possuem linhas simples e fechadas. A 4 não é polígono por causa dessa linha aqui, ó, que tem essa curvinha aqui, que não é linha não simples, tá? Então, a resposta correta é a figura 3. Então, a gente coloca lá, figura 3. Pronto. Questão 28. Na questão 28 está assim: qual é o nome de um polígono regular que possui 6 lados? Polígono de 6 lados a gente chama ele de hexágono. Na letra B, de 7 lados, heptágono. De 9 lados, eneágono. De 11 lados, decágono.
Na letra E, de 20 lados, icosságono. Essas são as figuras, essas são as classificações, tá? Questão 29. Deixa eu acertar aqui para todo mundo ver. Questão 29 tá assim. Classifique os polígonos abaixo em convexo e não convexo. Convexo vai ser quando não tiver aberturazinha para fora. E não convexo, certo? Convexo vai ser quando não tiver essa aberturazinha assim para fora. E convexo vai ser... Vamos lá de novo. Convexo vai ser quando não tiver abertura. Não convexo é quando tem a abertura, né? Na número 1, ele não tem abertura para fora, não tem essa boquinha aqui, olha. Certo? Se não tem essa boquinha aqui, então a gente vai chamar ele de convexo. Tem a boquinha não convexo. Aqui a boquinha, então vai ser não convexo também. Tem a boquinha aqui, olha. Não convexo também. Pronto, respondido. Próxima questão. Questão número 30. Na número 30, nós temos que fazer a análise de algumas afirmações aí. Então, a gente tem que ler cada uma afirmação e ver... e classificar em verdadeiro ou falso, certo? Então, na letra A tá assim, olha. O polígono que possui 6 lados é denominado hexágono, verdadeiro. Um polígono de 6 lados a gente chama ele de hexágono. Então, a gente vem aqui, olha, nas afirmações aqui e vê como, aonde tem A que tem V como verdadeiro, olha. Possível resposta, não vai ser uma possível resposta, porque aqui está falso. Então a gente já risca ele, olha. Então a gente não pode ter isso como resposta. Possível resposta não vai ter como resposta, porque aqui está falso. Então a gente risca. Vamos lá. Próxima afirmação. A 2. Noveágono é um polígono de 9 lados. Mentira! O polígono de 9 lados ele é chamado de eneágono. É falso isso aí. Ó, e tá falando que é verdadeiro. Então tá fora da brincadeira. E falou que é falso, possível resposta. Falou que é falso, possível resposta. Agora, nós temos a afirmação crucial que vai nos ajudar, olha. Um polígono de 11 lados é chamado de dodecágono. Mentira! Ele é muito mentiroso. Um polígono de 12 lados, ele é chamado de undecágono, certo? Não de dodecágono. Então, olha, ele é falso, olha. Aqui está dizendo que é verdadeiro. Então, esta aqui não vai ser minha resposta. Gabarito, letra D. Mas vamos analisar a última, só para ver se é verdadeiro mesmo. Um heptágono, ele é o polígono de 7 lados. Isso aí, o heptágono ele vai ser o polígono de 7 lados. Verdadeiro. Confirmou. Gabarito, letra D. Certo? Gente, acabamos a correção aí dessa etapa aí de exercícios de matemática falando sobre ângulos e polígonos, certo? É só vocês acompanharem aí no canal a correção para vocês entregarem atividades aí, certo? Então, gente, aguardo vocês numa próxima aula aí, tá ok? Um abraço, tenham todos aí uma ótima semana.